Olá, paz de Cristo para você. Eu quero falar sobre a mulher de Ló, as consequências, a atitude que ela teve. Bom, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Arã. Arã morreu e Abraão então pegou a tutela de Ló. E um dia Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ok, Abraão saiu já com a sua vida estabilizada, mas ele sai, ele obedece. E ele leva também Ló com ele. E o que vai acontecer? Chega um determinado momento que a Bíblia diz que os pastores de Ló, os dois tinham bastante gado, eles começaram a brigar, a discutir. Então Abraão chega e fala: Ló, não dá mais para a gente viver junto. Vamos nos dividir. Ok. Abraão disse: para onde você for, eu vou para o lado ao contrário. Ló viu uma grande campina, escolheu aquele lado, até porque os nossos olhos nos enganam, e Ló foi. Só que ali seria o lugar que nós conhecemos como Sodoma e Gomorra. Primeira coisa que eu vou te falar: cuidado ao estabelecer a sua vida fora da presença de Abraão. Quem é Abraão? Abraão representa o sacerdócio, representa a palavra profética, representa o altar. Né? Quando Ló decide ir para um lugar, porque ele poderia ter dito: não, Abraão, eu vou com você, me perdoa que eu vou dar um jeito, né? Vou conversar com os meus pastores, eu vou com você. Mas quando Ló decide romper aquela aliança, ele está rompendo a aliança com o altar. E isso, sem ele saber, vai levá-lo ao pior lugar da terra naquele momento, que era um lugar de pecado, um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Em segundo lugar, o que eu quero te falar é: ficar fora do mover de Deus é sempre estar ameaçado pelo próprio Deus, né? No bom sentido da coisa. Por quê? Porque quando nós erramos, o pecado ele também gera um clamor. A palavra diz em Gênesis 18, 20 e 21 que o clamor do pecado do povo começou a subir. Então existe o clamor da oração, mas existe um clamor chamado de pecado. Imagina a terra estar clamando, e a terra está clamando, a terra está contaminada completamente. Foi assim na época de Noé também. Imagina você estar num lugar que está clamando não por oração, mas pelo pecado. É terrível. Então, há uma consequência quando vivemos fora da presença do Senhor. Em terceiro lugar, tem gente que está cego e achando que o que Deus está falando é brincadeira. Por quê? Porque Deus envia dois anjos, Abraão começa a orar, ele sabe do que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, de repente começou uma guerra ali. E Abraão, como aquele que tem uma vida com Deus, ele clama pela família. E ele fala: Senhor, faz alguma coisa, livra Ló, livra a minha família desse mal. E Deus envia dois anjos, Deus envia um reforço para Ló e fala: Ló, sai daí, fala com a sua mulher, fala com seus filhos, ou com as suas filhas, com seus genros, enfim, anuncia aí para todo mundo. E Ló anuncia, mas quando ele anuncia, os seus genros ali, parte da sua família, começa a zombar, a rir, a achar que era uma brincadeira. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o que Deus está fazendo é brincadeira. Imagina, não vai acontecer isso não. Imagina, jamais vai acontecer dessa maneira. E o que acontece? O caldo engrossou, a coisa ficou ainda mais desesperadora. E o anjo pega no braço de Ló e o leva para fora, e tinha já dado uma ordem: não olhem para trás. Essa era a ordem de Deus: não olhem para trás. O que vai acontecer? A mulher de Ló, apegada com aquilo, com a vida estabelecida, seu coração estava arraizado naquilo. A palavra diz: onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Ela olha para trás. E não é só olhar para trás, não. Ela volta para trás. É pior, porque o olhar não é só com o olho aqui humano, não. É voltar, é desejar aquilo mais do que desejar a presença de Deus. É desejar aquela vida mais do que ter a presença de Deus. Então, em quarto lugar, não existe prejuízo maior do que o da alma. E foi o prejuízo que a mulher de Ló sofreu. Por quê? Ela vai se transformar numa estátua de sal. E em quinto lugar, não adianta o reforço de Deus se a pessoa não quer. Lembra que eu falei que Deus enviou o reforço? Deus enviou os anjos.
Deus deu a mesma oportunidade para todo mundo, mas a mulher de Ló não quis. Então, realmente, não dá para fazer algo com aqueles que não querem nada com Deus. Infelizmente, a gente fica triste. A gente queria que todo mundo se salvasse, fosse para o céu. A gente queria que todo mundo entrasse na Arca de Noé. A gente queria que toda a família de Ló se salvasse. A gente queria que todo o universo se salvasse. Não é verdade? Mas, infelizmente, não é dessa maneira. É uma decisão que nós temos que tomar. E, em sexto e último lugar, Jesus, lá em Lucas 17:30, pediu para a gente lembrar da mulher de Ló. Então, lembre dessa atitude. Não olhe e não volte para trás. Continue firme o seu percurso, porque há um galardão de Deus para nós. Que Deus te abençoe.